Olá, boa noite. Eu sou Marcos Egito, sou aqui de Recife, né? E em primeiro lugar eu quero agradecer a, a Latinoé, ao Marcos Ciríaco e a toda essa equipe, né, que está aí trabalhando nos bastidores para que a gente possa, mesmo com a pandemia, estar realizando mais uma Latinoé. Me sinto muito feliz e agradecido por ter sido convidado e por poder estar aqui mais uma vez, né, mais um ano, dessa vez não em Itaipu, não em Foz, mas aqui mesmo de casa, né, no Recife, mais especificamente na minha cidade aqui, Paulista, né, que é região metropolitana, mas podendo falar com, posso dizer assim, o mundo todo. Então, para mim é uma satisfação e muita alegria poder estar aqui, né? Queria agradecer esse convite. Então, a minha palestra, né, esse momento hoje aqui com vocês, é um momento onde eu vou falar um pouco, a ideia é poder compartilhar com todas e todos aqui, um pouco da vivência, né, de todo esse acontecido que a gente viveu a partir de março desse ano, e como que as oficinas de robótica, que é algo onde eu atuo, onde eu trabalho mais diretamente, a gente teve que se transformar, né? Se reinventar para poder estar continuando com o trabalho, que é o trabalho de levar tecnologia, levar robótica, levar conhecimento livre e aberto para essa garotada toda. Então, daí o título, né? Trabalho em grupo com distanciamento social, mão na massa, mas com álcool em gel. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, como eu já disse, sou Marcos Egito, eu trabalho para o Robô Livre, certo? Eu sou gestor educacional do Robô Livre. Logo mais eu falo um pouquinho sobre o que é o Robô Livre. Eu sou também educador de tecnologias no Instituto MeMake e sou multiplicador Make no FabLab Recife. Então, enquanto Robô Livre, a gente atua em muitas frentes e uma delas que eu tenho trabalhado mais diretamente é no Agreste de Pernambuco, né, mais especificamente na cidade de Belo Jardim, onde eu me desloco atualmente uma vez por mês, né? São 3 horas de viagem para ir, 3 horas de viagem para voltar, para estar trabalhando a robótica. Então, antes de mais nada, né, quero também dizer que todas e todos os que estão participando aí em tempo real, fiquem à vontade para estar fazendo pergunta, estar fazendo complementos. E a ideia é que, mesmo que à distância, a gente possa transformar esse espaço aqui num espaço de troca, num espaço de diálogo, aonde eu possa, através da minha experiência compartilhada com vocês, né, através de minhas vivências, mostrar alguns nortes, talvez, para alguns que não tenham ainda encontrado como fazer nesse momento pandêmico, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, o que é o Robô Livre, né? A empresa Robô Livre, ela é uma empresa que ela leva a robótica educacional. A gente também trabalha com eventos e também trabalha prototipando, né, robôs e artefatos robóticos, né, em diferentes oportunidades e ocasiões. Assim, a gente tem como certeza, a gente acredita que os jovens são programadores do futuro, né? Desde que você ponham a eles, né, com as ferramentas certas, eles vão programar o futuro e o futuro vai ser construído a partir de então. Então, a gente busca na nossa metodologia trazer sempre, né, essa construção onde a gente tenta oportunizar, né, todos os jovens, meninos e meninas, né, independente da idade. A gente trabalha sempre com um público que começa a partir dos 16, mas a gente também já trabalhou com públicos menores, e a gente sempre trabalha com esse pensamento, né? Eu posso, eu consigo, eu construo. Então, vamos lá. Então, o Robô Livre, ele segue 4 caminhos, né? A gente tem como
orientação, 4 caminhos, que é o caminho do aprender, o caminho do ensinar, do brincar e do implementar. Esses caminhos, eles mostram para a gente que diferentes atores vão, né, de diferentes formas e em diferentes tempos aprender, né, ensinar, brincar, eles vão chegar no resultado, mas, como eu disse, em diferentes formas, diferentes tempos. Então, a gente tenta fazer com que o que a gente leva para dentro das oficinas se torne uma brincadeira, mas uma brincadeira que ensina, né? E a gente está sempre nessa troca, onde eu digo até assim, que aprender e ensinar, eles coabitam, eles estão ali o tempo inteiro. Hora eu estou aprendendo, hora eu estou ensinando, hora eles estão ensinando, hora eu estou aprendendo. E isso vai, né, gerando essa troca, onde não somente os educandos, mas também os educadores conseguem, né, aumentar o seu arcabouço, conseguem agregar mais conhecimento à sua bagagem, tanto intelectual quanto bagagem de vida. Então, ainda sobre o robô livre, né, 3 coisas que movem a gente, né, a gente trabalhar com eu posso, eu consigo, né, aquelas 3 palavrinhas do começo, mas assim, a gente trabalha sempre com essa premissa que é fácil fazer, no sentido de que se você, né, encara a coisa como difícil, ela vai se tornar difícil. Mas se você busca tentar olhar para ela de forma fácil, você vai começando a desvendar os mistérios, você vai começando a entender e de repente isso vai se tornar fácil, né? Não digo fácil somente no sentido de que você vai chegar lá e vai montar e vai fazer, mas é mais nesse sentido de poder, né, encarar a coisa. Porque quando você se acorda de manhã e diz, hoje o dia está ruim, pode ter certeza que seu dia vai ser ruim. A outra coisa é vamos fazer juntos, né? Que é o seguinte, se você tem até um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte, se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã e você tem uma pera, e eu como a minha maçã e você come a sua pera, no final você comeu uma pera e eu comi uma maçã. Mas se você divide comigo, né, e eu te dou um pedaço da maçã, você me dá um pedaço da pera, no final eu vou ter comido maçã e pera e você também. E aí imagina que a gente está numa sala que tem outras pessoas com outras frutas. E a gente começa a fazer essa divisão. Você pode comer talvez um pedaço pequeno, mas todo mundo ali trocando, de repente, comer uma salada de fruta. Então a ideia é essa, que a gente possa fazer isso também com os conhecimentos. E até por isso, né, que eu acho interessante, acho maravilhoso os espaços criados pela Latinoé, porque ele permite isso, né, esse compartilhamento. A gente vem aqui para dividir e a gente acaba saindo daqui com muito mais, né? É aquela coisa, a divisão multiplica. E a outra coisa, né, o terceiro ponto que a gente também leva em consideração, que é fácil descobrir e aprender. A gente valoriza muito o momento da descoberta, no sentido de que, mais na frente eu vou falar sobre isso, a gente tem uma educação que, em primeiro lugar, ela traz uma base teórica, ela traz todo um conteúdo para depois você começar a fazer algo. E a gente busca, nos primeiros momentos, já suscitar essa descoberta, esse momento onde a pessoa vai se apropriando, se empoderando, e ele vai, a partir daquele momento, né, mediado, é claro, descobrindo e vai se descobrindo. Esse momento é importante, por quê? Porque ele vai te dar, né, aquele engajamento e vai fazer com que você, né, consiga pensar assim, eu posso, eu consigo. Porque se de repente você passa por um conteúdo cansativo, exaustivo, e lá na frente você vai realizar determinada tarefa, e quando chegar lá você ainda não consegue concluir a tarefa, você vai estar com um índice de frustração muito alto. Então a gente busca valorizando nessa descoberta com estratégias simples, tá? Fazer a pessoa acender um LED de primeira mão e ela vai ter essa experiência só pelo fato dela conseguir ali conectando bateria, o LED, né? Ver o LED acender,
ela já começa a se sentir realizado e ela começa a entender, eu posso. E aí vem a vontade de ir mais além. Bom, agora sim, eu vou apresentar para vocês com algumas fotografias um pouco do cenário que a gente tinha até um momento antes de nós recebermos, né, a informação que a gente teria que ficar com distanciamento social e com afastamento. Até então, a gente ainda esperava que tudo aquilo que estava se noticiando, que tudo aquilo que a gente via que estava acontecendo, pudesse, né, ser somente um susto. Ah, não, isso vai passar, vamos ver como é que vai ficar. E aí, num belo dia, a gente escuta os noticiários e a recomendação do Estado é que a gente entre num período de quarentena. Então, até então, o nosso cenário era esse, como vocês vão poder ver nas fotos. Esse é um laboratório de informática de uma escola municipal lá da cidade de Belo Jardim. E como vocês podem ver, né, a gente trabalha muito nesse formato de mesa ao meio e os jovens ao redor, com não só com os equipamentos, mas também com podendo montar e tudo mais. E como vocês veem, né, aqui eu tenho em torno de 25 adolescentes, entre meninos e meninas, e nesse momento, né, eles estão bem próximos um do outro, né? E detalhe, esse aí era um momento que estava todo mundo tranquilo, ninguém estava botando ainda a mão na massa, foi aquele momento, vamos parar para fotografia. Aí pensa como isso se transforma quando você quando você começa a trabalhar. Ainda seguindo, na cidade de Belo Jardim, né, a gente tem esse espaço que é o laboratório, é um espaço maker, onde a gente não só trabalha a robótica, mas também trabalha, né, a cultura maker, fabricação digital. E a gente tem esse formato aí, né, a gente tinha esse formato, que mês ao meio sempre os jovens trabalhando para esse grupo aí, que era um grupo, a primeira fotografia de um grupo chamado Iniciação à Robótica. Essa fotografia já estava trabalhando com jovens do ensino médio, né? E é um grupo de multiplicadores. A oficina era uma oficina para trabalhar com multiplicadores. E a gente vê a proximidade, vê como está tudo aí, né? Tá uma oficina. Uma oficina é um lugar que você vai ver uma bagunça produtiva. Então, ainda continuando, né, para ver mais aqui, eu fiz questão de fazer esse recorte da mão, né, para ver assim. A gente trabalha muito nessa história do pegado, tá ali trocando as ferramentas, né? Todo mundo próximo, tentando entender junto, aprender junto. E a gente vai vendo como isso vai, né? E isso pede, isso praticamente exige uma proximidade que hoje a gente tenta trabalhar de forma diferente. Bom, então assim, ainda trazendo um pouco desses aspectos para a gente poder começar a falar mais especificamente de quais as soluções que encontramos e como talvez vocês que estão assistindo essa palestra possa também replicar ou de repente começar a pensar em formas também de, a partir do meu fazer, de fazer também. Né? A gente tinha esse cenário basicamente. Turmas que tinham até 30 educandos e educandas, né? E a gente tinha também uma carga horária de 2 horas, e hoje a gente tem um laboratório que comporta uma lotação máxima de seis pessoas, né? Então aquela era a ideia. E aí o que é que aconteceu? Chega março, né? E a gente se vê agora tendo que parar tudo. Então, no primeiro momento, praticamente a gente ficou meio que estagnado, não sabia muito por onde percorrer, e uma das primeiras ideias foi o que aconteceu, que eu acredito que muitos de vocês devem ter vivenciado, que foi correr para o Instagram com as lives. Tanto é que surgiu até o meme aí, né? Tenho medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Então, foi o primeiro momento que a gente encontrou, que foi de vamos direcionar para o Instagram, vamos fazer algumas lives no Instagram, pedir que os educandos assistam, né? E a partir daí a gente começa, né, a debater os assuntos. Por quê? Aí vem uma outra coisa que é legal trazer,
né, que é o seguinte: apesar que hoje a gente tenta fazer esse ensino híbrido e a gente tenta, né, a estar levando para as escolas, para os grupos, o trabalho através da internet, ainda existe um distanciamento muito grande, tá, do serviço que é oferecido de internet, dos equipamentos eletrônicos para acesso a esses meios, e a gente acaba por não conseguir atingir 100% dos jovens envolvidos. Apesar que hoje, né, a gente tem um, um cálculo que diz que grande parte dos brasileiros usam smartphone e tem acesso à internet, isso ainda não é real. Tá? Situações como as situações que eu encontro, não só em Belo Jardim, mas a gente também tem, né, não no Agreste, mas na Mata Sul, aqui em Pernambuco, jovens que, quando vão para o sítio, quando vão para o interior, quando vão para suas casas um pouco mais distantes do centro, onde está mais habitado, o sinal de internet já fica ruim. Muitas vezes o aparelho não é aquele aparelho que comporta muitos aplicativos, e aí a gente acaba chegando nesse ponto que é o gargalo maior, que é o serviço oferecido de internet e a tecnologia, né, os aparelhos para acessar esse serviço. Então, voltando aqui, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva de usar o Instagram para ser o lugar onde a gente iria estar jogando conteúdo de maior interesse. E, a partir daí, a gente iria trabalhar alguns conteúdos no Google Classroom e iria promover alguns encontros usando o Zoom, que foi uma ferramenta que, a início, né, apareceu como a possibilidade de conectar muitas pessoas. Depois, a gente veio com aquela probleminha que eu acredito que alguns aqui devem ter encontrado, que é o probleminha de só ser 40 minutos. Né? Mas nesse primeiro momento, entre março e abril, a gente trabalhou muito nessa perspectiva de correr para o Instagram, jogar um conteúdo, tentar ter ele dentro da plataforma do Google Classroom e tentar promover os encontros através do Zoom, o que não funcionou muito. Tudo isso ainda era experimental. Aí a gente vai passando de abril para maio e a gente começou a fazer outras estratégias. Uma das estratégias que foi proposta foi a gente também começar a fazer o contato direto por telefone e começar a movimentar um grupo de WhatsApp, né, que a gente já tem esses grupos hoje em dia. É quase que automático, você começa uma oficina, você começa uma aula, começa um determinado curso, é quase que automático ser criado grupos de WhatsApp. Só que até então esses grupos de WhatsApp, eles não são utilizados como a gente pode utilizar na sua potência máxima, que é para fazer com que a discussão aconteça dentro do grupo do WhatsApp, que é para fazer com que a troca aconteça dentro desse grupo. Por ser um serviço que muitas vezes as operadoras de telefone já oferecem, então é bem mais fácil que esses usuários, por menor que seja, né, a configuração do seu aparelho que se conecta a esse serviço, e por muitas vezes nem ter sempre o serviço de internet, mas algumas operadoras já disponibilizam ele de forma gratuitamente. Então, o que facilita muito a gente promover uma troca. Então, a gente continuou com essa estratégia de, a partir de então, grupos de WhatsApp, ligação telefônica quando a gente podia, porque você fazia o contato ponta a ponta. Continuou também ainda jogando conteúdos no Instagram, né, tendo aquelas lives que a intenção maior era promover engajamento, promover estar ali naquele link direto, né? Uma vez que você não estava presencial, a gente estava tentando manter esse contato através do Instagram, uma vez também que o Instagram hoje é uma ferramenta que é bem utilizada dentre os jovens, e ainda permanecemos com a sala do Google Classroom para ser o lugar de concentração dos conteúdos. E optamos por trocar entre fazer os encontros virtuais no Zoom por fazer no Google Meet. Apesar de algumas limitações que a gente encontra, né, o Zoom oferece alguns serviços que no Google Meet agora começa a ser implementado, mas até então não tinha. A gente começou a trabalhar bem mais, né, dentro desse aspecto de fazer isso. E aí chega agosto, a gente já tinha mais ou menos um desenho do que a gente estava pensando, do que a gente estava querendo, já tinha testado,
Vale lembrar que nesse período de transição, né, do primeiro semestre para o segundo semestre, nós terminamos uma turma. E o nosso encerramento, que vocês podem assistir, ele foi todo transmitido usando o StreamYard, essa ferramenta que está possibilitando eu estar aqui falando com vocês, né? E usando o YouTube. Isso foi transmitido para o nosso canal do YouTube. E dando continuidade, né, aí foi quando a gente desenhou as aulas para que elas ficassem sendo, né? Porque veio outubro e as aulas, a gente recebeu a notícia de que a gente ia começar a voltar os trabalhos semipresenciais. Então, a gente começou um novo desenho. Então, continuando, né? O que é que durante esse momento todo que a gente estava se readaptando, a gente começou a se aprofundar e buscar entender? Sala de aula invertida, que é uma proposta, né, da educação 4.0, é uma proposta que já vem sendo usada há um bom tempo, mas assim, até então ainda não foi massivamente utilizada, e a gente começou a ver a possibilidade de usar a sala de aula invertida como um impulsionador desse fazer, desse momento. E o que consiste a sala de aula invertida? Né? Como eu disse um pouquinho antes, no ensino tradicional a gente tem um momento onde eu vou chamar assim, como está aí na imagem, leitura, e depois a gente tem atividade, né, que é a atividade de casa. Já no invertido, a gente vai promover essa leitura, e não vou ficar só com a leitura, eu vou fazer essa apropriação, essa vivência, esse mão na massa, e depois a gente vai para as atividades em sala, que é o momento onde a gente vai estar tirando as dúvidas. Só que diferente, né, do que acontecia em alguns momentos para algumas instituições e pessoas e cursos que já usavam a sala de aula invertida, a gente agora, nosso espaço de dúvidas e se juntar é o espaço virtual. Então, a gente começou a perceber que, ao invés de ficar 2 horas falando, né, com um grupo que se cansava, que a conexão caía, que acontecia várias coisas, a gente começou a provocar que esses meninos e meninas, né, não só do Agreste, mas a gente também tem oficinas aqui na capital, no Recife, no Porto Digital, né, que hoje não acontece mais presencialmente, acontece de forma remota. A gente começou a instigar que isso fosse feito, essa apropriação por eles, e a gente tinha um momento agora menor para poder trocar ideia, né, para poder tirar as dúvidas. E começou a surtir resultado. Ainda falando um pouco mais sobre a sala de aula invertida, porque esse é o mote principal, é justamente o que serviu para a gente, né, como modelo, para estar fazendo o que a gente está fazendo, né, e aí ajudar vocês que estão participando a entender, funciona da seguinte forma, né? Aqui nesse fluxograma, né, nesse esquemático, eu tenho falando assim antes da aula, mas aí você imagina assim que tudo aquilo que prepara o momento antes, que pode ser antes da aula ou antes, semana antes, dias antes, né? É quando você prepara o conteúdo, compartilha com os alunos, né? Então, tem esse fluxo aí, ó, o professor prepara o conteúdo, compartilha lá, né? Os alunos acessam, e aí a gente vai para o durante. No durante, o professor está muito mais ali, né? O educador está muito mais ali para estar esclarecendo, tirando dúvida, certo? O durante a oficina, seja ela presencial ou seja ela à distância, é o momento onde a gente vai muito mais, né, trocar ideia sobre como a gente vai estar fazendo, o que é que eles conseguiram absorver do conteúdo, o que eles não conseguiram absorver do conteúdo. Então, dando continuidade, né, depois da aula, eles vão ter um momento onde a gente vai promover atividades de avaliação e atividades de revisão, também conhecida, né, por alguns como atividade de fixação do conteúdo. Então, é sempre interessante a gente pensar nesse formato, né? O primeiro momento é o recordar e compreender, o segundo momento onde a gente aplica, analisa, avalia e cria, e o terceiro momento é o momento que a gente recorda, compreende, aplica, analisa, avalia, cria. E a gente vai estar sempre trabalhando nesse âmbito aí das habilidades cognitivas e das habilidades socioemocionais. Então, esse formato foi o formato que possibilitou a nós, né, a não ter esse impacto tão grande. Quando a gente começou a entender que a gente poderia fazer dessa forma, isso surtiu um efeito enorme. Então, continuando, e só repetindo, né,
Caso vocês tenham perguntas, queiram fazer complementos, tá? Fica aberto aqui. Estou aqui olhando aqui no chat, a qualquer momento, se vocês responderem qualquer coisa ou falar, para que a gente possa criar um diálogo. Então, dando continuidade aqui, o que é que a gente propôs? A gente propôs a aprendizagem baseada em desafios ou problemas, né? Como você queira chamar. Que é justamente o que uma sala de aula invertida também te ajuda a propor. O que é que a gente vai estar trazendo com isso, né? Você vai planejar seus conteúdos de forma que você consiga, né, trazer para os educandos conteúdos que vão suscitar eles o aprendizado de alguns aspectos, de alguns assuntos. Então, como que ficou, né? As oficinas remotas, pensando nesse formato, pensando na problemática da sala de aula invertida, pensando na problemática da aprendizagem baseada em problemas. A gente funcionou da seguinte forma. A gente tinha uma oficina que tinha duração de 2 horas, certo? E nessa oficina a gente tinha não somente a aplicação do conteúdo prático, teórico, e a mão na massa, né? Como a gente costuma falar. Aí o que é que acontece? A gente começou a repensar isso da seguinte forma. A gente passou a ter um momento de atendimento aos grupos que tinha duração de 45 minutos, certo? Nesse momento ele era realizado via Google Meet e não era necessário, não se faz obrigatório que todos os jovens estejam conectados. A ideia é que a maior parte, todos aqueles que consigam se conectar, estejam conectados. E que eles vão ter a obrigação de repassar para os outros, né? Fora isso, ou aliás, bem antes disso, já foi trabalhado via grupo de WhatsApp, motivado, né? Já foi levado alguns aspectos dos assuntos que iriam ser falados, discutidos, para que quando ele chegasse nesse momento, né, do atendimento de 45 minutos, todos já pudessem estar mais ou menos situados do que estava acontecendo. Fora isso, o Google Classroom, né, sempre ali para ser o lugar, vamos dizer assim, a biblioteca, onde você vai estar postando as atividades, onde você vai estar jogando conteúdo, para poder canalizar o fluxo para um canto só. E também aconteceu necessidade da gente poder, né, ainda hoje acontece, da gente ter que entrar em contato pelo telefone, para poder ligar e conversar mesmo, a conversa ponto a ponto, né? Então, continuando, depois desse momento, ou antes desse momento também, a gente tem um momento onde a gente, pensando numa turma de 30, tá? Que é o meu desenho, pode ser que, no caso de vocês que estão ouvindo, tenha um outro desenho, tenha uma outra forma, né? Pensando nisso, numa turma de 30, a gente dividiu em 5 grupos de 6 educandos, porque, como eu falei lá no início, é o espaço que o laboratório hoje comporta. Obrigado, Eduardo. Você também, né? Então, assim, a gente, pensando nesse espaço de 6 educandos, porque vocês vão ver mais na frente, né, a gente começou a desenhar isso. E o que é que a gente passou a fazer? Aí agora eu vou tentar, né, situalizar melhor, talvez tem alguém que não está entendendo, mas assim, aí você pensa, você sabe que o conteúdo que você vai trabalhar é a questão lá da programação para Arduino. Então, bem antes disso, a gente começa a trabalhar, né, a questão de colocar, de difundir conteúdo, divulgar conteúdos no grupo que vão levar uma pesquisa sobre Arduino. E aí eu até recomendo que façam desafios, tá? Trabalhar com uma gamificação, no sentido de que você pode, né, e aí trazendo mais para o aspecto que eu trabalho, onde eu também utilizo sucata, para poder fazer as oficinas, muitas vezes eu disponibilizo alguns componentes de sucata como motivador, para que, olha, o grupo que conseguir trazer tal resposta para essa questão vai estar ganhando uma certa pontuação, e com essa pontuação ele pode ter alguns componentes eletrônicos. E a gente vai pensando, isso pode vir desde um simples componente eletrônico até
né, outras coisas, como você pode promover, sei lá, dar um bombom, coisas que estão fáceis de fazer, né, que não precisa você estar lá perto. Eu cheguei a fazer isso. Você tem alguns cursos virtuais que estão acontecendo e muitas vezes eles têm valores bem acessíveis e aí muitas vezes o educador vai lá e tira do bolso aquele valor ali e oferece o curso à turma que o grupo que conseguiu deu acesso a um curso de desenvolvimento com Java, né? E aí tem uma meninada que vai lá e corre atrás de fazer. Então, assim, é buscar estratégias, né? O que eu estou querendo trazer para vocês é buscar estratégias que vão motivar eles a se engajarem. Então, quando eles chegam no espaço para a gente fazer essa troca, né, naquele momento lá de 45 minutos, é o momento onde você já vai diretamente respondendo somente as perguntas que vão surgir. Vez ou outra é que se faz necessário de fazer o complemento de um conteúdo novo, né, de trazer algo que é novo. Quando você faz a sondagem lá e percebe que naquele momento ali de programar tal função dentro do Arduino, eu percebi que eles não estão tendo uma boa compreensão. Aí eu trabalho, já tenho um exemplo pronto, eu já venho preparado para isso. Porque nas discussões que rolou via WhatsApp, nas discussões que muitas vezes, né, também fiz muito isso, e vocês podem usar isso, né, como um exemplo. Pensa no lugar que o WhatsApp não está funcionando, o menino que tem um aparelho que nem o WhatsApp pega. Porque hoje em dia é muito fácil para a gente pensar que todo mundo tem um smartphone que comporta todos os apps que a gente conhece. Mas vale a pena lembrar que tem pessoas que ainda têm smartphones, que ainda têm celulares, né? Aquele aparelhozinho que tem o teclado ainda com botão. Isso ainda existe. E tem pessoas que usam esses aparelhos ainda. E tem meninos e meninas da gente que é o único contato que tem com o meio exterior. Então, qual é a única situação que você pode fazer? É pegar o celular e fazer a ligação e tentar passar por áudio o que foi discutido e fazer essa escuta. Tá? Eu estou falando de um panorama onde nem todo mundo vai ter um computador, vai ter internet e às vezes nem vai ter aparelho celular, tá? Então a gente tem que pensar nas estratégias. Às vezes você vai ligar para um tio, para o tio chamar o sobrinho lá, né? Emprestar o aparelho, você fazer essa conversa. Então tem que pensar isso, né? A gente está vivendo um momento que está servindo para a gente entender que a tecnologia está aí, mas ela não chegou para todo mundo, né? Então, continuando, uma vez que a gente já trabalhou assim, a gente tem agora um formato que começa a ser proposto, que é o formato presencial, né? Nesse formato presencial, atualmente, em uma das unidades que eu dou aula, né, que é a que eu estou tomando como exemplo aqui, que é o espaço do Agreste Pernambucano, cidade de Belo Jardim. Lá eu tenho um espaço, como vocês viram lá na fotografia, que hoje, no modelo atual, ele não comporta mais do que 6 educandos, né? Então, assim, se a gente até pode colocar mais, mas não é interessante a gente ultrapassar do limite, porque a gente vê que, apesar que hoje, né, o choque, aquela tensão de estar vendo os números de pessoas doentes aumentando, o número de mortes aumentando, ele diminuiu, né? O ser humano tem uma coisa que às vezes não é muito boa, que é se acostumar, né? Então, quando a gente se acostuma, a gente perde muitas vezes o controle ou aquele friozinho na barriga, aquele medo que é necessário para que a gente não tenha uma surpresa desagradável. Então, nesse espaço lá em Belo Jardim, hoje ele comporta, dentro das normas de segurança, 6 educandos. E aí, qual foi a maneira que a gente teve para continuar agora com as aulas presenciais? Então, no caso da robótica especificamente, a gente tem um atendimento de 1 hora, uma vez no mês, certo? Então, você pensa, a gente são um mês com 4 semanas, a gente tem 3 semanas onde a gente faz aquele atendimento, né? Tentando atender entre 15 minutos e até às vezes esses 15 minutos se tornem 20, né? Então, assim, 15, 20, chega a 25, né? Então, esse tempinho via
que ele é feito com cada grupo. A gente tem esse movimento todo via WhatsApp, ele é quase que 24 horas, mas aí é necessário que a gente construa um horário, né, que a gente construa um roteiro para que você não fique também trabalhando além da conta ou, né, perca a sua vida social. Então, você precisa ser organizado e trabalhar com os educandos e, olha, eu respondo as dúvidas, tais dias, tais horário, né? Se for algo muito urgente, dá uma ligada para mim, mas assim, final de semana, raramente eu vou atender, então vai ter uns acordos que são coisas que a gente vai costurando, né? Então, a gente deixa de ter agora, a gente tem esses encontros de 15 minutos, a gente tem um momento de 45 e a gente passa a ter a cada um mês, a cada 3 semanas, né, um encontro de 1 hora, onde esse jovem agendou antes. E a ideia é que o grupo vá lá e participe desse momento. Levando em consideração que dentro da proposta que o Robô Livre traz, né, eles vão começar a desenvolver um projeto em grupo, então a gente também aconselha que esses jovens façam grupos à parte do WhatsApp para discutir o seu projeto e que eles possam chegar lá, né, na oficina em grupos. Então eles vão se organizar para isso. E é uma coisa interessante dizer que a gente acabou ganhando qualidade. Porque antes você tinha uma turma com 30 jovens, num período de 2 horas. E agora você tem uma turma com 6 jovens, no período de 1 hora. Tudo bem que é uma vez só no mês. Mas pelo fato que a gente trabalhou todo esse engajamento nas outras 3 semanas, o que é que vai acontecer? Esse jovem, ele chega lá com sede, com vontade, engajado. E como ele vivenciou muitas dessas coisas, né? Porque é outra coisa que eu vou falar já já, ele vivenciou muitas dessas coisas em casa, ele já chega lá maduro, né? No sentido de que não vai precisar mais, não tem mais aquele receio de abrir o computador, programar o Arduino, né? Porque ele já tentou isso e nada melhor, como eu disse lá no início, que faz parte da metodologia do Robô Livre, do que esse descobrir para aprender, né? Uma coisa é você tá aprendendo mediado por um educador que está te dizendo todas as fórmulas, todos os caminhos. E outra coisa é você saber que você tem o suporte do educador a hora que você precisar para tirar a tua dúvida, mas, porém, você é o autor da sua descoberta. É você que vai lá e vai meter a mão na massa e vai ver que você consegue. Essa jovem, ele chega lá com autonomia bem maior e com um índice de frustração bem menor, porque ele foi se realizando, né? Então, isso vai acontecendo. Outra coisa que ajuda muito nesse formato, e pelo menos para a gente aqui do Robô Livre, foi uma estratégia junto com o parceiro, né? Que é a instituição que contratou a gente para oferecer a oficina, a estratégia de deixar os kits com esses jovens. Para alguns, né, talvez que está aqui ouvindo, isso pode ser uma estratégia um pouco cara, né? Porque pensa, você está depositando na mão de um grupo de 30 educandos, para cada um kit que tem pelo menos um Arduino, tem um conjunto de sensores, um conjunto de resistores, né, alguns capacitores, tem alguns materiais que vai possibilitar ele realizar as atividades e fazer os desafios que vão ser propostos ao longo da formação, para quando chegar no grupo maior ele conseguir interagir. Isso pode significar um pouco de custo para outras instituições que talvez não tenham o mesmo aporte financeiro que hoje o Robô Livre tem, né? Mas, assim, vale a pena investir nisso, vale a pena buscar isso, porque a gente volta para aquele formato que a gente tinha da educação até muito tempo atrás, onde muitas pessoas, inclusive o Rodolfo, do Eletrônica Fácil, que está sempre trocando ideia lá com o Newton Braga, se ele estiver me ouvindo, ele vai concordar com o que eu vou dizer. Antigamente, a gente aprendia eletrônica por revista, por carta, né? E você tem a educação, né, à distância, ela começa sendo feita por carta.
E ela vai você tinha educação, você publicava os fascículos. Então, o que a gente está vivendo agora não é algo muito novo, é novo no sentido de que a gente tem a internet para ajudar. Mas a gente pode revisitar essas vivências que já aconteceram e pensar novas estratégias, certo? Então, assim, nesse formato, né, lembrando essas revistas, eu lembro que cada fascículozinho vinha com um conjunto de componentes. Eu lembro a primeira vez que eu montei um sequencial, né, de LEDs. Primeiro veio a plaquinha, um mês depois veio os resistores, outro mês veio os transistores, e aí foi chegando, em 6 meses eu tinha montado, né, o sequencial de LED. Então daí você pensa, foram 6 meses acompanhando a revista, lendo todas as dúvidas e respostas que apareciam lá na revista, né, e juntando os componentes para poder terminar de montar. Hoje a gente tem a facilidade disso acontecer num tempo menor, não precisa 6 meses, né? Então é somente a gente revisitar isso e a gente vai ver que o que a gente está fazendo, na verdade, não é algo muito novo. A gente é novo do sentido de que a gente hoje tem internet, que, como eu disse, ainda não é para todos. Então, continuando, hoje o cenário é esse, tá? Hoje a gente tem aquele mesmo espaço que vocês estão vendo. Vocês percebem que a gente tenta fazer com que os grupos mantenham a distância. É o uso frequente das máscaras. E aí eu também compartilho com vocês que, para a gente, educador, tá dando aula de máscara, né, tem se tornado uma tarefa um pouco árdua, no sentido de que dificulta, você tem que forçar mais a fala, você começa respirando aquele ar viciado, né? No final do dia, pelo menos eu estou com a garganta, que aí você fica na dúvida, né? Será que eu fui contaminado? Mas na verdade é porque provocou toda essa ressequidão do aparelho fonético aqui. Então, tem sido uma tarefa difícil, mas mesmo assim, né, a gente está voltando e a ideia é que a gente comece não vou dizer se acostumar, mas ver estratégias para a gente poder, pelo menos, né, voltar a fazer algumas atividades como antes. Né? Fala-se de um novo normal, mas não existe esse novo normal, né? É um momento novo, mas não é normal. Então, o momento atual, que é um momento provisório, é esse, né? Vocês percebem que aquela sala que era lotada, agora ela está bem ampla, certo? E a gente tem esse formato aqui, onde os jovens, né, e as jovens vão lá, e esse atendimento ele é feito por agendamento. Então, né, fazendo algumas considerações, o que eu vim trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês, foi esse modelo que a gente começou a testar e viu que utilizou e viu que funciona, que ele usa, como eu disse, a sala de aula invertida, o da aprendizagem por desafios, né? E é um modelo que ele tende a ser um modelo que, para o momento, tem surtido mais efeito, certo? Porém, algumas estratégias podem ser implementadas. Lembrando o seguinte, né? Imagina um espaço como esse, onde você teria que ter alguém aí para a cada troca de turma, você fazer a limpeza, a higienização de todas as ferramentas, de todos os componentes, das mesas. Então, a gente busca, né, manter essa higiene, mas a gente também pode pensar em kits que vão promover, né, em kits que vão promover a higiene, mas para isso ele precisa ser, de fato, né, equipamentos de proteção individual, que é aquela coisa assim, a gente pode oferecer para cada educando um conjunto de luvas, né, para que aí eu não teria que estar limpando as ferramentas, né? Eles iriam usar a luva, mas a gente poderia até propor que fosse usado luvas de tecido, no sentido de que eles podem levar para casa essas luvas, eles vão lavar essas luvas e vão reutilizar, né? Porque se a gente pensar que hoje, né, pelo menos aqui tem acontecido muito, você vai em algum lugar para fazer uma refeição
e além de ter lá toda a regra que tem que estar de máscara e tudo mais, tem uma luva descartável de plástico. Aí aquilo ali me assusta porque quanto de plástico a gente está gerando de lixo, né? Quanto lixo de plástico a gente está gerando e o final, como é que vai ser isso? Então, talvez é interessante começar a pensar em estratégias como é a máscara de pano, né? Essa é a máscara que hoje vem sendo bem difundida. Quantas pessoas não passou a também tirar uma renda na produção dela? É algo que você usa, lava, pode utilizar de novo. Então, uma solução, talvez, para a gente não ter que estar toda vez limpando as ferramentas, fosse a esterilização, né? Fosse o uso de luvas, né? Seria uma solução. Uma outra coisa é a gente mesmo trabalhar com a juventude para que, ao final do uso de cada bancada, eles possam estar lá fazendo a própria higienização da mão e limpando o espaço que ele utilizou. Então, a gente já dispensa aí de ter que alguém que vai lá limpar, que vai fazer isso tudo. Então, se cada grupo que está ocupando uma mesa consegue, né, fazer a higiene do seu espaço, então a gente já vai ter aí reduzido também algum trabalho. Então, se eu só continuar aqui. Bom, eu já vou aproveitando, uma vez que tivemos poucas interações, né? Quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum complemento. Diferente do normal, né? De ter um espaço onde você está palestrando, olhando para as pessoas que estão assistindo a palestra. Aqui a gente fica esperando o feedback pelo chat. Mas é assim. Então, enquanto eu espero aqui as perguntas, eu vou só voltar aqui nesse slide, certo? Para que frise bastante, que é o seguinte: a proposta em si, né? Eu falei do meu jeito de fazer, eu falei da forma como a gente tem alcançado os jovens, e a gente tem tido um engajamento de quase 100%, mas o formato ele é pensado em cima desse fluxo, que é a sala de aula invertida. E vale a pena também compartilhar que, para o final de cada atendimento lá de 45 minutos, é sempre lançado um desafio. E eu também quero compartilhar com vocês, né, que é o seguinte: qual a forma de saber se o jovem, se a jovem realizou o desafio? A forma é você pedir para aqueles que têm o WhatsApp, que podem fazer um microvídeo, tá? Pelo menos eu tenho usado isso e tem surtido um resultado tremendo. Eles vão fazer um microvídeo e vão enviar no grupo ou vão postar na rede, né, explicando o que é que eles fizeram. Porque parte da premissa de que quando eu aprendo, eu consigo passar para outro. Inclusive, no grupo do WhatsApp, a regra é essa. Quando alguém posta uma pergunta, todos os participantes podem responder. Então, muitas vezes, eu não me dou nem ao trabalho de responder, porque algum outro educando já respondeu. E a gente também incentiva que, durante esse processo, né, digamos que alguém fez uma pergunta, e aí era final de semana, Egito não pôde responder, porque Egito estava off, né, no momento dele, mas alguém viu, mesmo que não soubesse a resposta, ele vai pesquisar essa resposta e ele vai postar essa resposta ali. Então, é dessa forma, né, que a gente vai multiplicando, tentando fazer com que os jovens, as jovens vão interagindo. Eu espero, né, que poder, com esse compartilhamento, ter ajudado a muitos outros que talvez parou de trabalhar o que fazia na oficina de robótica. E assim, isso não só vale para a oficina de robótica, tá? Isso não só vale para a oficina de robótica, isso vale para qualquer outra oficina que você está fazendo à distância. Porque uma das coisas que me fez pensar muito nesse modelo e buscar entender o modelo, e hoje está aplicando, ele ainda não está 100% aplicado, né? É algo que eu estou compartilhando com vocês, mas que
ele ainda está no processo também de validação, implementação, melhoramento. Pensa, vocês estão aqui comigo há 1 hora, isso deve estar muito cansativo para vocês. Da mesma forma que fica cansativo para mim, e muitas vezes, dependendo do meu emocional, isso fica frustrante e pode motivar ansiedade ou qualquer outro tipo de retorno psicológico. Tá? É preciso ter ter uma estrutura muito boa para que você não se sinta falando com ninguém e achando que ninguém está te ouvindo ou o que você fez não serviu. Então, pensa quantos professores tiveram que se adaptar para usar ferramentas digitais e muitas vezes sofreram pelo fato de que estava aqui falando, como eu estou falando agora com vocês, tendo como retorno um chat aqui, tá? Mas sem saber se o jovem está interagindo, sem saber se ele está gostando. Porque quando você está ali olho no olho, você tem um feedback mais, um retorno mais autêntico. Mas quando você está aqui, né, você não tem esse feedback tão autêntico. Então a gente acaba, porque como é normal do ser humano se exigir para poder fazer sempre o melhor dele, é normal que a gente ache que no final de uma aula dessa a gente não conseguiu atingir os objetivos. Então, para isso, eu digo assim, foi quando eu me motivei, espera aí, eu posso reduzir esse tempo de fala. Eu posso estar ali com a galera para falar 40 minutos, 45 minutos no máximo, né? E a gente pode ter um resultado grande. A gente vai se conversando nas conversas. E você vê que é o momento que a juventude se solta mais. Porque geralmente, né, quando a gente vai lá conversar com eles nas salas virtuais, pouco eles abrem a câmera. Ainda existe muito essa coisa do não querer se mostrar e tudo mais. Então, já no WhatsApp, todo mundo fala, todo mundo solta meme, a gente pode usar os artifícios do meme para facilitar a dinâmica do diálogo. Então, assim, eu concluo a minha palestra, né, dizendo para vocês que estão me ouvindo, ou acredito que a palestra vai ficar gravada, então, para quem for assistir depois, tá, que pensem que se está cansativo para você, pode estar muito mais cansativo para eles. Então, vamos fazer algo que seja interessante para todo mundo. Vamos se organizar em blocos menores, vamos tentar usar aquela proposta lá que eu mostrei da sala de aula invertida, da aprendizagem baseada em problemas ou desafios, né, como queira chamar, e vamos se organizar no intervalo que, lembrando que você tem que priorizar também o seu tempo, para você não ficar 24 horas ligado na sala de aula. Você vai se organizar de forma que você vai dar o atendimento para os grupos e vai delegando, certo? E em questão de frequência, você pode entrar no acordo de que responder as tarefas é frequência. Então, responder os desafios é frequência. Porque não adianta a gente ter uma aula virtual que está lá topada, 50 pessoas lá conectadas, o que não quer dizer que eles estão assistindo ou prestando atenção. Eles podem estar com a câmera fechada jogando. Entenderam? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, quero deixar, me coloco à disposição, né? Como eu sempre fiz, para a Latinoé, para vocês que frequentam a Latinoé, tem meus contatos, tá? Qualquer dúvida, só me perguntar, só entrar em contato comigo. Fico à vontade também para críticas, para vocês falaram que foi bom, que não foi bom. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez, né, a Latinoé, né, a toda essa equipe aí que está nos bastidores, aí a Ellen, né, que é quem está aqui gerindo o meu tempo. Agradecer ao Marco Ciríaco. Deixar um abraço aqui para a galera que a gente não pôde se ver, como o Eduardo aí, o Eloy e tantas outras pessoas, né, que a gente geralmente, a Latino era um momento onde a gente usava para rever os amigos também, né, além de compartilhar conhecimentos e trocar saberes, era um momento para se juntar com os amigos que a gente só se via uma vez por ano. Esse ano a gente está se vendo via internet, mas se tudo der certo, se tudo caminhar bem, logo a gente vai estar se vendo pessoalmente e a gente vai estar contando as histórias do que a gente aprendeu, que esse momento nos ensinou, né? Então é isso. Mais uma vez agradeço, gratidão aí para o pessoal aí dos bastidores, né?
para a pessoa aqui que está aqui vibrando aí para Marta, né, que está aí vibrando, e para os meninos de Belo Jardim e para os meninos aqui do Recife que também estão participando aí. Meu abraço para vocês e a gente se vê num outro momento.